Ei galerinha, tudo bom? Eu sou a tia Pamela, esse é o tio Caio, esse é o tio Sal e nós formamos a equipe de robótica. A gente vai estar hoje revisando e relembrando um pouquinho do que a gente fez antes do recesso, para que a gente possa seguir e relembrar algumas coisas para o material novo, tá bom? E eu vou estar falando um pouquinho das turmas juntos, mas eu sempre vou explicar como que vai acontecer, tá bom? Então vamos lá, né? Aula 1 a gente viu sobre simetria. Foi muito importante porque foi a nossa primeira aula desse jeito. A gente fez uma atividadezinha onde a gente pôde entender o que é simetria. Essa simetria é aquilo que a gente consegue ver de um lado igual ao do outro. Por exemplo, lembra desse bonequinho? Esse ladinho aqui, ó, não é simétrico ao outro porque é diferente. E a gente também tem aquelas coisas que são simétricas. Por exemplo, o meu unicórnio, ele é simétrico porque de um lado é igual o do outro. E a gente precisa entender isso para que a gente possa construir algumas coisas, porque o equilíbrio é muito bom. Porque, por exemplo, se eu pegar uma mesa e tirar uma perna da mesa, a mesa vai quebrar, a mesa vai tombar para um lado. E a gente não quer que essas coisas aconteçam. E para os nossos robozinhos construírem as coisas, eles precisam ter essa noção. Por exemplo, quando a gente construiu alguma coisinha com Lego, a gente precisava que as peças estivessem encaixadinhas direitinho. Então a gente precisava entender isso para que o robô pudesse fazer certinho. E aí na aula 2 a gente viu o cinema na caixa e a gente começou a ver a ideia de movimentação. Porque a gente construiu vários desenhos e a gente pegava o rolinho e enrolava ele. E aí ia passando o desenho. Igual acontece com um filme, com um vídeo. Por exemplo, esse vídeo que vocês estão vendo agora são várias imagens que vão passando tão rápido que vão formando esse vídeo. Isso que acontece é a movimentação que está acontecendo. O nosso robozinho também trabalha com essa ideia de movimentação, de construção de coisas. Então todas essas ideias a gente vai juntando tudo para que a gente possa construir com movimentos as outras coisas. E aí na próxima aula, aula 3, a gente viu sobre desenhando o meu dia. A gente começou a trabalhar a ideia de sequência. A gente começou a ver que as coisas acontecem com uma forma lógica, ou seja, ela acontece de forma bem sequencial. E aí a gente viu na aula 4 sobre o caminho, construindo os caminhos, e na aula 5 sobre a caça ao tesouros. Essas aulas elas começaram a dar a ideia de programação. Programação é aquilo que a gente viu que é sequência de forma bem ordenada. Então a gente até lembrou daquela brincadeira que a gente tapa o nosso olho e alguém vai dando os comandos pra gente. A gente precisa dos passo a passo, a gente precisa da sequência. Tudo isso é uma coisa só. É a programação, que é na verdade esse passo a passo de forma lógica. Então a gente vai trabalhar essa ideia de programação. Então a gente agora já sabe o que é programação. É muito parecido quando a gente vai assistir algum desenho, alguma coisa na televisão, e aí eles vão lá e falam, ó, essa é a programação do dia. E tem lá a primeira coisa, a segunda coisa. Esse passo a passo é a sequência. E tudo isso ajuda a gente na programação, porque a gente vai ter que programar o nosso robozinho. E é exatamente isso que a gente vai fazer com o nosso Matatinha, mas vai ser na semana que vem. Então hoje a gente está revisando essas coisas pra gente poder fazer as coisas do material novo, tá bom? Na aula 6 a gente viu sobre o espaço sideral e a gente viu como que é importante ter nossos robozinhos lá no espaço. Por exemplo, enviando um foguete ou enviando um satélite, a gente consegue fazer as viagens. Por exemplo, a gente só está conseguindo assistir esse vídeo porque a gente tem internet. E essa internet ela é feita graças a um satélite que está lá no céu. Então, olha como que é importante a gente entender e saber um pouquinho sobre a robótica. Porque tudo isso está ligado com a tecnologia e a gente está vendo várias dessas coisas hoje em dia. A gente consegue ver a nossa televisão a cabo por causa disso, a gente tem o telefone e consegue ligar, mexer na internet por causa disso, por causa dessa tecnologia. E tudo isso está ligado com a robótica. Na aula 7, a gente viu também um pouquinho sobre simetria, mas de um jeito diferente porque a gente construiu uma outra coisa. Mas a ideia é a mesma, é a de equilíbrio.
Na aula 8, a gente viu sobre o nosso gafanhoto, a gente também viu sobre essa ideia de movimentação. Nessa aula também a gente começou a ver que algumas coisas tecnológicas, elas imitam algumas coisas na natureza. Por exemplo, a gente vê que o drone ou um helicóptero, ele imita outro bichinho. Então a gente começa a ver que a gente começou a descobrir essa ideia de movimentação, de construção, repetindo outras coisas que já existem na natureza. Então alguns robozinhos vão imitar isso. E aí, depois dessas aulas, a gente teve o recesso, as férias, e agora a gente voltou desse jeito. E aí, semana que vem, a gente vai começar a ver nossos vídeos com material novo. Então, tudo isso que eu falei hoje, a ideia de programação, a ideia de sequência, a ideia de movimento, tudo isso vai ajudar a gente nas próximas semanas. Então, se ficou alguma dúvida ou se você quiser que eu explique outra coisa de outro jeito, é só mandar no nosso e-mail e a gente vai se ver semana que vem com material novo, tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês fiquem bem e até a próxima!